E hoje nós vamos começar uma nova série com um assunto que causa dor de estômago em muitas pessoas, que é falar em público, a comunicação assertiva. Se você pretende se destacar aprimorando a sua comunicação para fazer uma apresentação na escola, uma apresentação na faculdade, uma apresentação no seu trabalho, palestra, dar aulas, de qualquer forma que você for se expor em uma comunicação, eu tenho certeza que essas dicas vão conseguir te auxiliar. Eu vou fazer uma série de vídeos com várias dicas primorosas que me auxiliaram a sair da extrema timidez ao falar em público para hoje ser uma palestrante. Estou aí na área há 12 anos. Se você está chegando aqui agora, muito prazer. Eu sou Simone, profissional de recursos humanos, analista comportamental, palestrante, atuando no desenvolvimento de pessoas, como eu disse, há 12 anos. Se você gosta de conteúdo de desenvolvimento e motivação de forma simples, seja muito bem-vindo. Eu idealizei esse canal para você, então já se inscreve, porque aqui a gente só fala de coisa boa e cresce junto. Bem-vindo ao canal motivacional Levanta Daí. E o que eu mais escuto, já vou logo na primeira dica. Simone, é extremamente complicado porque envolve nervosismo e ansiedade. Como lidar com o nervosismo e a ansiedade? Primeiro, você tem que entender por que essas coisas acontecem. Eu vou te falar. Por exemplo, se você vai fazer uma apresentação na escola, se você vai fazer uma apresentação na faculdade, se você vai fazer uma apresentação de um trabalho, ou se você vai fazer uma apresentação em uma reunião, uma palestra, seja o que for, a primeira preocupação, seja ela de forma consciente ou inconsciente que você tem, é com a reação do público. É das pessoas que estarão ali te avaliando, é do que eles vão pensar de você. E é exatamente na virada dessa chave que você vai conseguir lidar com o nervosismo e com a ansiedade, porque não vai sumir. Palestrantes, grandes palestrantes, pessoas que fazem aí discurso, políticos, todas essas pessoas, você acha que elas não ficam ansiosas antes de uma apresentação? Artistas de teatro, que envolve ali uma coisa ao vivo, eles têm que decorar textos, diferente do palestrante que pode improvisar ali, são textos decorados e tudo mais. Então exige muito mais. Você acha que eles não ficam ansiosos, nervosos? Sim. Então o que te ajuda? Primeiramente, desvincular o pensamento do que o outro vai pensar de você. Porque a partir do momento que você está num palco, à frente, falando, a autoridade é você. A autoridade no assunto, entende? Você vai estudar sobre aquilo que você vai falar, seja o que for. E as pessoas que estão sentadas ali, elas não sabem o que você vai apresentar, só você sabe. Então, a partir do momento que você está à frente, você tem que se preocupar em passar um conteúdo, uma informação de valor e com técnicas que vai fazer com que isso seja claro, objetivo, descontraído e tudo mais. E outras coisas que a gente vai falar aqui no decorrer do vídeo. Então, desvincule o pensamento do público neste momento. Não pense o que eles vão pensar de você, o que eles vão julgar. Se você ficar pensando nisso, você está alimentando a sua mente com o medo. Então, elimina isso, primeiro ponto. E segundo ponto, o que vai te ajudar muito é o controle das suas emoções. Porque você vai ficar ansioso, como eu disse, você vai ficar nervoso. E isso só significa que é importante para você. Aquilo que você vai fazer é importante. Então não queira não sentir nada. Você precisa sentir. Porque quando você terminar, a sensação, quando você teve sucesso com o que você fez, é maravilhosa. Então pense na sensação do fim. Quando tudo terminar, quando tudo deu certo, quando tudo já acabou. E aí você vai conseguir ficar um pouco mais tranquilo. Você não precisa se sentir tranquilo, você precisa passar para o outro que você está tranquilo. Às vezes você está tremendo por dentro, você está com aquele nervoso por dentro, mas por fora ninguém percebe. E o que é isso? Controle emocional. Controle das suas emoções. Você ter inteligência emocional, controle emocional, não é você não sentir a emoção. É você conseguir controlar a emoção. Então, como que você adquire isso? Treinando.
se colocando à prova. Não adianta nada você falar, Simone, eu tô nervosa, Simone, eu tô com medo, como eu já vi muitas pessoas fazerem, muitas pessoas perderem oportunidades porque não encararam o medo, não encararam o novo, não encararam as pessoas. Se isso é importante para você, acredito que senão você não estaria aqui vendo esse vídeo. Se é importante para você se expressar, para você se destacar, então você treinando, com certeza isso vem. Então a segunda dica é a completa preparação. O que é a preparação? É mais ou menos assim. Você tem, vamos colocar um exemplo, tá? Mas isso serve para todos os campos. Você tem, por exemplo, uma apresentação de seminário para fazer. Você vai fazer um seminário na faculdade. Você vai falar sobre um assunto que você não domina a princípio, mas você vai estudar. Então você vai preparar o conhecimento, você vai adquirir o conhecimento para você repassar essa informação. Isso é um ponto, isso é o básico. Se você não fizer isso, você tem motivo para ficar nervoso. Com certeza. Então se prepare conhecendo a fundo o assunto que você vai falar. E é a fundo, pesquise, veja o que outras pessoas falaram sobre o assunto, quais foram as perguntas que surgiu no meio do caminho, já se prepara para responder e tudo mais. Esteja o mais preparado possível referente ao conteúdo. Outro preparo, local. Você precisa conhecer o local que você vai apresentar. Você vai fazer a apresentação na faculdade, você vai fazer essa apresentação lá no auditório da faculdade, vá até lá antes, sinta o palco, veja como que aquilo ali vazio vai te trazer uma tranquilidade que daqui a pouco você estará ali imaginando já, vendo aquelas pessoas ali, observando você, querendo saber o que você tem para falar. Então vá conhecer o local. Segundo, tirando um pouquinho da questão da faculdade, que já entra aí para uma apresentação mais profissional, conheça o público que você vai falar. Na faculdade a gente já sabe qual é o público. São pais, alunos e professores, por exemplo. Uma apresentação final e tal. Numa empresa, se você for fazer uma apresentação numa empresa, conheça o grupo que você vai apresentar. Se você vai apresentar para um grupo de uma empresa industrial, como a que eu trabalho, por exemplo, operacional, como é esse público? Qual é a linguagem dele? Não adianta você ser totalmente articulado, falar muito bem, ter assertividade nas informações, se você fala de forma técnica para um público que gosta de um linguajar mais simples, mais direto. Não adianta você ir contrário à forma com que a didática que tem que ser imposta àquele público é outra. Você precisa conhecer o público para você saber qual é a didática que você vai aplicar. E na preparação, você também precisa tomar cuidado com a postura corporal, né, Ju? Aos imprevistos, alguma coisa que pode acontecer se você de repente está no meio de uma apresentação que você decorou, por exemplo. E aí alguém para e te pergunta alguma coisa que não estava no previsto. Você se desestrutura inteiro de forma alguma. Se você está preparado, você sai daquela situação de uma maneira muito tranquila, passando tranquilidade para o seu ouvinte, para a pessoa que está ali consumindo a informação que você está passando. E a gente vai falar especificamente de postura em um único vídeo, porque tem muita coisa para se falar. Linguagem corporal, a postura num sentido geral, vestimenta e tudo mais. Então, por enquanto, esses são pontos que, se você já colocar na sua pauta, vai te ajudar e muito. Terceira sugestão. Para complementar a nossa preparação, essa terceira sugestão, ela te traz uma necessidade técnica de você treinar a sua voz. Não importa se você fala alto, se você fala baixo, se você acredita que as pessoas precisam te entender melhor, não importa o que você acha, você precisa se ver falando. E como que você consegue isso? Você pega um texto, treina na frente do espelho, se filma, grave a sua voz lendo alguma coisa, mas não force na hora que você for ler. Fale como se você estivesse realmente falando assim no natural, porque aí você vai ver os pontos que precisam ser aprimorados. Tem pessoas que falam num tom agradável, porém não tem uma dicção boa. O que é dicção? É quando você abre a boca para falar e todos entendem todas as palavras. Se você é aquele tipo de pessoa que quando você fala, muitas pessoas falam assim, hã? Muitas vezes, hã? Se a pessoa não te entende,
Às vezes ela não tem um problema de audição. Muitas vezes pode ser a sua dicção que não está ajudando. Então você precisa treinar, não tem como fugir disso. Se você quer se sentir mais tranquilo, mais seguro do que você vai fazer, você precisa treinar. E você tem que perder a vergonha de si mesmo. Porque existe a vergonha de si mesmo. Muitas pessoas ficam na frente do espelho e não conseguem treinar. Isso, se você não consegue falar para você, imagina para um público, imagina para outras pessoas. E oratória e comunicação não é só para quem quer palestrar ou dar aula, é para tudo na sua vida. Por exemplo, você estuda, você tem um ótimo conhecimento técnico, você fez várias especializações, você é super competente na sua área, tem uma outra pessoa que trabalha com você que não tem as mesmas competências que você, porém ela se comunica melhor. Com certeza ela vai conseguir se sobressair em momentos de reuniões, em momentos simplesmente pela boa comunicação que ela tem. Então, quando você tem uma boa comunicação, quando você sabe dialogar de forma assertiva, você se destaca, você consegue credibilidade, você consegue respeito, você consegue melhores relacionamentos, marketing pessoal aprimorado, você consegue fazer um network muito melhor, conhecer outros profissionais que possam agregar a sua carreira de forma positiva. Tudo isso você consegue com a comunicação. Tem pessoas que elas têm tanto medo de falar em público que não dão o passo de tentar. E isso as transforma em médias. Elas fazem o básico e não se destacam. Jubes. O Jubes quer participar. No entanto, o que é importante? Você dar o primeiro passo. Perca o medo aos poucos. Vai falando com você no espelho, vai falando com você na frente da câmera. Para você ter uma noção, o primeiro vídeo aqui do meu canal, eu fiquei 45 minutos na frente da câmera chorando, porque eu não conseguia falar. Eu não conseguia me expressar. Porque é muito diferente você falar para as pessoas e você falar para uma câmera. Hoje já é outra coisa. Por quê? Porque eu encarei o medo. Mais uma vez, não é sobre Simone, é sobre comunicação. Eu dou os exemplos aqui porque eu passei por todo esse processo, o processo me ajudou e eu tenho certeza que essas técnicas também vão te ajudar. Então atente-se a todas essas dicas, coloque em prática, que no próximo vídeo nós vamos abordar postura, tom de voz e linguagem corporal. Tudo isso vai te ajudar muito, eu tenho certeza. Agora levanta daí e vai perder a vergonha de você. Treina! Treina! Mais uma vez, vídeos só vão engordar o seu cérebro. Coloca em prática as coisas que você aprende, para que realmente funcione na sua vida, transforme a sua vida. Um beijo e até!